o Adão definitivo. Nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Glória a Deus. Maravilha. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos, né? Mais do que vencedores em Cristo. Meus amados irmãos, hoje a gente vai falar a respeito do Adão definitivo. Ou como Paulo disse, né? O último Adão. Quem foi, ou quem é, né? O Adão definitivo? Jesus Cristo. Mas ele se tornou o último Adão quando ele ressuscitou. Ele foi o primeiro homem da nova criação. Você pode perguntar, irmão Cristiano, por que ele é chamado de último Adão? Porque houve o primeiro Adão, o Adão mesmo, né? O primeiro homem criado nessa terra. E Jesus veio para contrapor e destruir as obras daquele Adão. Destruir o pecado, né? Aniquilar a condenação, a morte, tudo aquilo que veio pelo primeiro Adão. Jesus veio para trazer a destruição daquele mal e estabelecer o bem, estabelecer a graça. E ele foi então o Adão definitivo, ou seja, o Adão da nova criação. É importante você entender, inclusive, que nós já estamos, amados, vivendo uma nova criação. Veja, isso não parece fazer muito sentido, principalmente para quem vem do sistema religioso, né? Porque quem vem do sistema acredita que Jesus ainda vai voltar, que o Apocalipse vai se cumprir, acredita que novos céus e nova terra têm um sentido cósmico e material, e na verdade não é. Nós sabemos, primeiro, que a escatologia bíblica toda já foi consumada, a vinda de Jesus já se consumou. Cristiano, que absurdo é esse, amado? Eu estou entrando agora aqui, eu estou meio perdido, como assim? Isso é uma heresia, isso é uma loucura. Não, amado, não é heresia nenhuma, não é loucura nenhuma. A escatologia bíblica está consumada. Obviamente não vou entrar nisso hoje, porque nós já temos muitos estudos sobre isso e certamente voltaremos ao assunto. Estamos sempre voltando, né, ao assunto da escatologia, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo do vídeo no YouTube quem está pela gravação, tá? Você que está assistindo no YouTube pela gravação, aqui embaixo eu vou deixar o link da escatologia consumada. Se você não entende esse assunto, amado, é fundamental você entender, até mesmo para você entender a própria graça. O entendimento da escatologia consumada é uma das bases fundamentais hoje em dia, né? Você entender ela, para você entender a própria palavra da graça. Entender que tudo já foi consumado é fundamental, tá? Então, se você não entende, eu convido você a entender isso. Mas é um fato. O que eu estou falando para você é um fato. Não só do ponto de vista bíblico, como do ponto de vista histórico. É um fato consumado. A escatologia já foi consumada. Então, nós já vivemos uma nova criação. Em que sentido? Obviamente, no sentido espiritual. Porque a escatologia, ela não era cósmica, como se acredita até hoje, né? Que é uma escatologia cósmica e física. Não, a escatologia bíblica, ela é pactual em primeiro lugar. Ou seja, a escatologia, ela tinha a ver com o fim de um pacto e o início do outro. O fim do pacto da lei, definitivo, né? O fim do império das trevas com a queda daquele templo de Jerusalém, né? Ali foi o fim definitivo das obras da lei naquele templo, terminou ali. E o início definitivo da graça, do tempo da graça. Então, a escatologia, ela era pactual e espiritual. Então, nós podemos hoje dizer que vivemos novos céus e nova terra, porque já vivemos em um novo céu e uma nova terra restaurados do pecado, né? Restaurados do império das trevas, restaurados da condenação, das obras da lei. Já houve a restauração de todas as coisas neste sentido. Vocês estão entendendo o ponto? Mais uma vez, também não vou explicar isso. Em nossa playlist de escatologia consumada, há um estudo específico sobre a renovação de todas as coisas. Tá? Então, se você não assistiu a nenhum estudo da escatologia, eu te convido a assistir a todos. Tá? Assista a todos desde o primeiro, vai com calma, devagarzinho. Agora, se você quiser direto a esse ponto, você pode ir também. Há um estudo, eu não me lembro, tá, gente, qual é o número agora. Realmente eu peço perdão, eu não me lembro, mas tem aí na lista um estudo específico sobre a renovação de todas as coisas. Então tudo já foi renovado.
tá? A escatologia está cumprida. Nesse caso, quem foi então o Adão da nova criação? Porque houve o Adão da velha, que foi o Adão, de fato, o primeiro homem criado, do qual saiu Eva da sua costela, né? Muito bem. Aquele foi o primeiro Adão. Jesus foi o último Adão. Jesus foi o Adão em que sentido? Ele foi o Adão da nova criação. E quando ele morreu e ressuscitou, ele foi o primeiro da ressurreição. A gente vai ver isso já já aqui. Ele foi o primeiro da ressurreição. Logo, ele foi o primeiro elemento da nova criação. Então, ele foi, de fato, o Adão da nova criação. Porque a partir de Cristo, toda a nova criação foi estabelecida. Vocês estão entendendo? Então, ele foi o primeiro, foi o último Adão, o Adão definitivo, como é o tema de hoje. Então, Paulo disse aqui, vamos ler de novo o primeiro versículo, 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito também, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Ou seja, o último Adão, que é Jesus, o Adão definitivo, ele é um degrau a mais. Porque o Adão, primeiro, ele era apenas terreno, alma vivente. Por quê? Porque ele foi feito do pó da terra e ele recebeu o fôlego de vida. Gente, como nós já explicamos em nossos estudos sobre a alma é vida, né? Então ele recebeu o fôlego de vida de Deus, ele recebeu vida, tá? A vida do filho da perdição, ela acaba com a morte do corpo, obviamente, porque ela não é eterna. Agora, a vida dos filhos de Deus, ela é eterna. Então, por isso que eu digo que a alma dos filhos de Deus, as almas dos filhos de Deus são eternas. Porque o Senhor nos deu vida e fez essa vida ser eterna. O que muitos aí não entendem, ficam dizendo que a alma do Filho de Deus vai morrer. Isso é um absurdo, amado. Tá? Eu também não vou explicar isso, porque eu já tenho 3 vídeos sobre a alma. Muito bons, inclusive, com explicação muito fundamentada. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link do mais recente. São 3 estudos. Eu vou deixar o link do mais recente sobre a alma, tá? Para você entender que a alma do filho de Deus, dos filhos de Deus, da boa semente, as almas dos filhos de Deus são eternas porque a vida é eterna. A alma é vida. Então, Cristiano, Jesus então não tinha alma, já que ele era espírito vivificante? Não, é claro que ele tinha, amado. A palavra diz que a alma de Jesus saiu da tumba. Já estudamos isso, né? Então Jesus, claro que ele tinha alma, só que Jesus, assim como os filhos da salvação todos, os filhos de Deus, salvos e sempre salvos, ele não era apenas a vida aqui na terra. Jesus, ele além de tudo, era espírito vivificante, como Paulo disse aqui. Veja bem, assim é, amados, com os filhos de Deus. Existem os da má semente, né? A má semente, e existem os da boa semente. Se eu não me engano, no estudo passado nós falamos sobre isso, né? Nós demos uma palhinha sobre as 2 sementes. Eu sempre deixo embaixo do vídeo o link do estudo anterior. Então, se você quiser, nós falamos sobre obras. Isso, lembrei. Um estudo muito bom sobre as obras. E nesse estudo eu dei uma palhinha sobre essa história, né? Que no mundo há os filhos da perdição e os filhos da salvação. Né? A boa semente e a má semente. O joio e o trigo. Tá? Então, os da má semente, assim como o primeiro homem também era da má semente, o primeiro Adão, né? Eles são apenas almas viventes. Eles têm vida? Tem, mas é uma vida limitada a essa vida terrena. Os da salvação não, eles também têm alma, claro, porque têm vida, mas além de serem almas viventes, são também espíritos. Nós, filhos, somos espíritos. Por isso que eu sempre digo que nós, os filhos da salvação, somos triúnicos. Corpo, alma e espírito. Atualmente ainda é um corpo adâmico. Mas a promessa de Deus, e nós cremos plenamente na promessa de Deus, é que na eternidade teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, ou seja, um corpo glorificado. Estão entendendo? Ou seja, na eternidade seguiremos sendo triúnicos, porém com um corpo glorificado, com a nossa alma restaurada, como nós já estudamos, e claro, com o nosso espírito. Tá? Então, o último Adão, ele tinha algo a mais, obviamente. O primeiro Adão foi feito alma vivente. Então, ele era corpo e recebeu alma. A alma é vida. Jesus também se manifestou em corpo, também tinha alma, porque Jesus vivia e vive para sempre, né? Ele é eterno. E também era espírito, obviamente. Triúnico, assim como os filhos de todos são. Tá? Então, quando você observa o contexto desse primeiro versículo aqui,
você observa que os dois Adões, né, ou seja, o primeiro Adão criado da velha criação e o último Adão, o Adão definitivo que é Jesus Cristo, eles estão em oposição. Muitos não entendem isso, mas o apóstolo Paulo apresenta claramente o primeiro Adão e o último Adão em oposição. Veja o contexto. 1 Coríntios 15, 46 e 47. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Ué, irmão Cristiano, como assim? O natural veio primeiro? Sim, amado, aqui na terra. Tá? Paulo está falando quem se manifestou primeiro aqui na terra. Quem foi? Foi o Adão da primeira criação. Né? O primeiro Adão. Então não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Ou seja, o primeiro Adão natural veio primeiro, obviamente. Né? Depois o espiritual, porque Jesus se manifestou cronologicamente depois, né? Aqui na terra. O primeiro homem, então, da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha que tremendo. Vocês estão percebendo o ponto aqui? Ou seja, o primeiro Adão, ele tinha origem apenas terrena. Ele foi feito do pó da terra, né? E recebeu uma alma aqui de Deus. Deus deu uma alma para ele porque Deus deu a vida. Mas a origem era apenas terrena. O último Adão, assim como os demais filhos de Deus, tem uma origem celestial, espiritual. Então, o último Adão e também os demais filhos do Senhor, né, filhos da salvação, a boa semente, além de terem, obviamente, a carne, né, assim como Jesus teve carne nesse mundo, e nós hoje temos, né, essa experiência adâmica. Nós temos a alma que Deus nos deu, que é eterna, porque a vida nossa é eterna, e também temos espírito, porque a nossa origem é celestial. Vocês vão ver isso daqui a pouco comigo aqui. Ou seja, o Senhor Jesus é do céu. Então ele teve corpo, alma nesse mundo, mas ele teve origem celestial. Vocês estão entendendo o ponto? Já o primeiro Adão, não. Essa é a diferença dos filhos da salvação para com os filhos da perdição. Os da perdição são da terra. É terreno. São terrenos, né? E os da salvação, não. Eles têm a imagem do terreno, nós temos a imagem do terreno, mas também somos espirituais, porque a nossa origem é espiritual. Então você consegue observar uma oposição. Um é da terra, o outro é do céu. Vocês estão entendendo o ponto? Gálatas 5,17. Vejam só essa oposição ainda mais clara. Porque a carne, olha só, a carne, no caso aqui, podemos dizer que é Adão, ou o primeiro Adão. Porque a carne, Adão, luta contra o espírito. Veja bem, o segundo Adão não é espírito vivificante? Carne contra o espírito. Primeiro Adão contra o segundo. Vocês estão percebendo? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem. Pegou aí? Há uma oposição entre o velho Adão e o novo Adão. Entre a carne e o espírito. E se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Então, a carne luta contra o espírito. Por quê? Porque estão em oposição. Quando nós falamos, amados, há muito tempo a gente vem explicando isso, né? Sempre que a gente toca nesse assunto, alguém vem e diz, mas como é que você diz que Adão é da perdição? Porque Adão Deus criou. Amado, Deus criou tudo. Vocês percebem? Deus criou tudo. Não significa que tudo que existe, né, ou todos que existem sejam da salvação. Quer dizer que Deus criou Adão, logo necessariamente ele é da salvação? Não. Adão era da perdição. Ele era da terra, terreno, somente terreno. Origem somente terrena. Então há essa oposição. A oposição, amado, da carne contra o espírito, nada mais é que a oposição do primeiro Adão contra o segundo Adão. Do Adão definitivo, que é Jesus. Entende? Então, ele tem a origem terrena, por quê? Porque ele não teve uma origem celestial. Ele tinha apenas a natureza da carne, né, da matéria, e a alma, que é a vida que Deus deu para ele. Vocês estão entendendo o ponto? Mas ele não teve uma origem celestial no sentido espiritual. Tá? Ele não teve uma existência prévia no espírito, como nós cremos. Tá? Então, o Adão, claramente, ele era da perdição. Você vai ver mais detalhes sobre isso já já. Tá? E isso, enfim, é plano de Deus, tá? Não vou discutir isso. No estudo passado, como eu falei, nós demos uma palhinha sobre as duas sementes. Então dá uma olhadinha lá para você ver, tá bom? Agora,
Irmão Cristiano, por que está muito claro, né? Nós vimos agora que existe essa oposição, né? O primeiro Adão da terra, o segundo do céu, a carne luta contra o espírito, ou seja, há claramente, né, uma oposição. Mas por que as pessoas dizem que Adão é da salvação? Veja bem, as pessoas dizem isso por causa, primeiro, da falta de entendimento, né, sobre essa questão das duas sementes, predestinação. As pessoas não entendem muito bem essas coisas, né? Esse é o primeiro ponto. Mas também por causa de passagens bíblicas como essa que vamos ler agora. Lucas 3,38. Vejam só. Aqui é a genealogia de Adão, né? Então vem falando, né, do filho de fulano, filho de cicrano, aí chegou aqui, ó, filho de Enos, filho de Sete, que era filho de Adão, filho de Deus. Né? Então o cara olha isso aqui, pô, como é que você diz que Adão é da perdição? Adão era filho de Deus. Amado, qual o sentido aqui? Vamos lá, você tem que ver o contexto para você entender o que está sendo dito. Qual é o contexto aqui de Lucas 3? É a genealogia. Então, qual é o sentido aqui de filho de Deus? É o sentido genealógico, porque Adão, ele não teve um pai. Vocês estão entendendo? Em termos humanos. Não houve um ser humano que teve relação sexual com uma mulher e gerou Adão. Não teve. Então, por isso que aqui em Lucas diz que é filho de Deus, no sentido genealógico. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui não diz respeito à salvação. Ah, filho de Deus, quer dizer, filho da salvação. Não. O contexto aqui é filho no sentido genealógico. Tá? Vejam só. Gênesis 5:1. Este é o livro das gerações de Adão. Então, Adão foi o primeiro homem criado e houve gerações posterior a ele, só que antes dele não havia nenhum outro homem. Por isso que ele é filho de Deus no sentido genealógico. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Isso é interessante, né? Mas, irmão Cristiano, tá vendo aí, ó? Ele era semelhante a Deus. A pessoa pensa, como é que ele era filho da perdição se ele era semelhante a Deus? Filho de Deus. Bom, já expliquei. Filho de Deus no sentido genealógico, né? E ele é feito a semelhança de Deus, Cristiano França. Como é que ele pode ser da perdição? Sabe por quê, amado? E ele é semelhante em quê? Pensa bem, é só você raciocinar. Em que Adão e todos os homens têm uma semelhança com Deus? Na alma. Tá? Na alma. Como assim, Cristiano França? Deus tem alma. Vocês entendem? Então, por isso que há semelhança, né, do homem, né? Ou seja, o homem tem critérios, tem uma inteligência diferenciada, né, em relação aos animais, por exemplo. Só o ser humano tem a capacidade mental, essa capacidade mental, né? Entende? Essa é a semelhança, principal semelhança. Então, Deus fez o homem, primeiro Adão, semelhante a ele, então ele era da salvação. Não, é semelhante na alma. Como assim, irmão Cristiano? Qual é a referência bíblica? Tá, Hebreus 10:38. Aqui Deus falando, né? Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, e se recuar não é justo de verdade, é da perdição, né? Já estudamos isso aqui. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Percebe? Deus tem alma. Vocês estão percebendo, amado? Olha só, não há a menor possibilidade de Adão ter sido um filho da salvação, porque todo o mal que existiu a partir dele veio dele. Nós estudamos na semana passada sobre as obras, né? Vocês se lembram disso, as boas obras e as más obras, e vimos que as obras foram preparadas de antemão, as boas obras, né? O Senhor preparou de antemão para que os filhos eleitos salvos as praticassem. E nós vimos na semana passada que o que restou foram as más obras. Ora, se as boas obras foram pré-ordenadas para que os filhos de Deus as praticassem, os filhos da salvação no caso, o que sobrou para os da perdição? As más obras. Percebe? Então, Adão praticou obras más e a partir dele todo o mal se estabeleceu no mundo. Então, eu não posso crer, depois de tudo isso que eu vi aqui, que nós vimos aqui, né? Que Adão em oposição, né? O primeiro Adão em oposição a Jesus, que é o Adão definitivo, o último Adão, carne contra o espírito, etc. Eu não posso acreditar que Adão era da salvação, era da perdição. O pecado e a morte
entraram no mundo por meio do primeiro Adão. Eu digo para vocês, isso jamais aconteceria por meio de um filho da salvação. A boa semente, nós vimos semana passada, ela não pode produzir frutos maus. Entende? Não vem da boa semente, do âmago dela, do interior da boa semente, o fruto mau. Não pode vir. Então jamais viria de um filho da salvação toda a destruição que Adão trouxe. Então pecado, a morte, condenação, tudo isso veio por meio de Adão. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, olha só, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Em Adão, todos eram pecadores, independentemente de terem cometido algum pecado ou não. Ou seja, já quando nasciam criança, sem pecado nenhum praticado, já era pecador pela condenação, pela obra de Adão. Entende? Já nasciam contaminados pelo que Adão havia feito. Já nasciam reféns da morte. Vocês estão entendendo a questão? Então, a morte entrou, o pecado e a morte entrou no mundo por um homem. Então, a destruição, a separação de Deus, né? Deus se separou da sua criação. Amado, no início Deus fez a sua criação maravilhosa. E Deus olhou para ela e falou assim, é bom, né? Em Gênesis diz isso, né? E viu Deus que a sua criação era boa. Deus amou a sua criação. O que o primeiro homem fez? Trouxe o pecado. Isso jamais viria para um filho da salvação. Jamais. Porque as más obras pertencem à perdição. As boas obras são dos filhos da salvação. Um outro ponto importante. Se nós dependêssemos apenas da nossa natureza humana, se nós fôssemos apenas ela e dependêssemos apenas dela, nós seríamos filhos da perdição também. Olha só, Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, entre os que praticam o mal, né, entre os da perdição. Paulo está falando aqui diante da cruz, tá? Do tempo ainda que eles estavam debaixo do pecado, debaixo da lei. Então, naquele tempo, nós andávamos lá junto com os demais, os da perdição. Todos nós andávamos com eles lá nos desejos da nossa carne, olha só. Fazendo a vontade do primeiro homem, do primeiro Adão, da carne e dos pensamentos. E éramos, olha só, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha só, amado. Antes da cruz, aquilo que eu sempre explico. O espírito estava morto, ou seja, inoperante. Já expliquei isso aqui muitas vezes. Ou seja, não havia manifestação espiritual por causa do pecado. Então, os espíritos dos filhos de Deus estavam mortos. Em que sentido, Cristiano França? Eles estavam no Hades? Não. O espírito estava inoperante, não atuava. Não havia presença do Espírito Santo dentro do espírito dos filhos de Deus. E o pecado, então, dominava. Então, eles eram levados apenas pela carne, é o que Paulo está falando aqui. A carne atuava em nossos pensamentos, então nós seguíamos a carne e esses pensamentos que a carne colocava em nossa alma. E por causa dessa natureza, então, antes da cruz, nós éramos como os filhos da ira. É isso que Paulo está falando aqui. Ou seja, todos, não importa, antes da cruz, todos, filhos da ira ou filhos da salvação, todos estavam na mesma condição de condenados e de mortos. Todos. Vocês estão percebendo o ponto? Então Paulo fala, por natureza. Por quê? Por causa da carne, né? Por causa da carne, nós éramos filhos da ira. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitou espiritualmente o povo, né? E depois veio o Espírito Santo habitar nos filhos de Deus. Então ali passou também a ter a direção do Espírito. Então o homem interior dos filhos de Deus se reavivou, né? Foi vivificado, como Paulo disse, né? O Senhor nos deu vida, estando nós mortos em pecados e delitos. Ou seja, antes da cruz, nós estávamos espiritualmente mortos, né? Nós estávamos não só à mercê da morte da alma, como os nossos espíritos estavam mortos, não operavam, não tinham o Espírito Santo. Agora não, da cruz em diante, nós temos não só o nosso espírito vivificado, mas a presença do Espírito Santo em nós. Então somos guiados pelo Espírito. Vocês percebem que maravilha, amado? Só que antes da cruz, todos eram como os filhos da ira, porque todos estavam em Adão. Da cruz em diante, todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo.
É aquela história que eu expliquei, né? Estar em Cristo não é você pertencer a uma denominação. Ah, aqui tem uma placa denominacional, tem um CNPJ, agora eu tenho uma carteirinha de membro, todo domingo eu vou lá, me ajoelho, passo um óleo na cabeça, eu tomo Santa Ceia, eu batizei nas águas, eu fiz acontecer, agora eu estou em Cristo. Não, estar em Cristo é estar na nova aliança. Estar em Cristo é ser filho da salvação e estar depois da cruz. Isso é estar em Cristo. Então, antes da cruz, todos estavam em Adão. Por isso que Paulo falou, estamos, né, somos guiados pela carne, pela natureza, nós somos filhos da ira como os outros. Nós éramos, né, filhos da ira como os outros. Vocês estão entendendo? Então você vê que Adão, o primeiro Adão é o mal, é a oposição. Agora, o último Adão, além de ter o corpo nesse mundo que ele teve, e agora é glorificado, e ele ter a sua alma, o último Adão era espírito vivificante. Por quê? Porque o último Adão era pré-existente, obviamente. Tá? E assim como o último Adão era pré-existente, nós entendemos que os filhos da salvação espiritualmente também eram. 1 Coríntios 15, olha só, ainda no contexto lá do primeiro versículo, né? 15, agora 47 e 48. O primeiro homem, então, o primeiro Adão, da perdição, ele era da terra, é terreno. Ou seja, tem origem apenas terrena. A sua alma é apenas terrena. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, ou seja, como eu disse agora há pouco, o Senhor é um degrau a mais, né? Ou seja, ele, além de corpo e alma, ele também era do céu, ele era espiritual. Agora veja 48. Qual o terreno? Ou seja, assim como o terreno, o primeiro Adão, tais também os terrenos. Estão percebendo aí? Ou seja, aqueles que têm origem apenas terrena. E qual o celestial? Ou seja, assim como o celestial, que é o Senhor, tais também os celestiais. Aqui você consegue observar dois grupos. Os terrenos e os celestiais. Pegou aí? O primeiro Adão, terreno. O segundo Adão, segundo homem, o Senhor, do céu. Pegou? Assim como então há o primeiro Adão, há, que é terreno, há os terrenos. E assim como há o celestial, né, também os celestiais. Ou seja, assim como o Senhor, também há aqueles que têm origem celestial. Amados irmãos, nós temos a origem carnal de Adão? Temos. Mas nós temos, antes de tudo, a origem celestial. Por isso que aqui o texto diz, assim como é o celestial, são os celestiais. Então, amado, existem os celestiais, os quais somos nós. Receba essa palavra. Nós somos celestiais. Temos aqui a carne de Adão? Temos. Temos uma alma nesse mundo que Deus nos deu? Temos, porque a alma é vida. Sem alma não tem vida. Né? Só que pela misericórdia de Deus, a nossa vida é eterna. Porque essa é a promessa de Deus, né? A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ora, se a alma é vida e a vida do Filho da salvação é eterna, então a alma é eterna. É isso que nós defendemos com unhas e dentes. E como eu já disse, tem estudo aí na descrição sobre a alma, está muito bem fundamentado. Como eu falei, eu vou deixar o estudo mais recente, mas eu recomendo que vocês assistam os 3 estudos sobre a alma. Tá? Na descrição do vídeo desse mais recente que eu estou deixando, tem um link dos outros 2. Tá? Então nós temos origem celestial. Entende? Diferentemente de Adão, que teve uma origem apenas material. Nós temos a origem também material, mas tivemos a origem celestial. Então, por isso que nós em graça acreditamos de todo o nosso coração na pré-existência espiritual. Ou seja, os espíritos dos filhos de Deus foram criados antes da manifestação em carne. Ah, Cristiano, em que momento? Amado, eu não sei. Não me pergunte. Porque assim, amado, aqui a gente anda pela palavra, certo? A palavra, até onde eu sei, até onde eu já estudei, já li, etc., eu desconheço alguma coisa, né, alguma passagem clara, né, muito evidente, sobre qualquer vida nossa antes dessa vida aqui. Sobre como foi, quando foi. Eu não posso afirmar nada sobre isso. Agora, eu posso afirmar, sim, nós tivemos uma pré-existência espiritual. Percebe? Por isso Paulo nos chamou de celestiais. Assim como é o celestial, são os celestiais. Tá?
Por isso que a palavra diz, por exemplo, que nós viemos participar de carne e sangue. Só que, na verdade, nós somos espíritos que participam de carne e sangue. Vocês estão entendendo? Materialmente, nós temos pais, né? Graças a Deus eu tenho meu pai, a minha mãe, minha esposa tem o pai e a mãe dela, né? Independentemente, né, se você que está assistindo, independentemente se seu papai e sua mamãe já se foram, né? Ou se estão com você ainda, independentemente disso, você tem pai e mãe. Mesmo que você não conheça, né? Ah, Cristiano, eu não conheço meu pai biológico. Não importa, o fato é que se você está aqui é porque você tem um pai e uma mãe biologicamente falando. Todos nós temos ou tivemos. Só que, na verdade, nós temos a origem celestial. Então, temos pai e mãe segundo a carne na terra, mas temos o pai dos espíritos. Porque, repito, nós somos triúnicos. Então, tem a origem material, que vem do pai e da mãe, tem a alma atribuída por Deus a nós, que é uma alma de filho da salvação, né? E temos o espírito. Somos triúnicos. E Deus é pai dos nossos espíritos. Vamos ver aqui Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, é o que eu acabei de falar, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pai dos Espíritos, percebe? Está entendendo? Hebreus 2, 14, eu vou ler aqui só a parte A do versículo, né? Portanto, visto como os filhos... Vamos parar aqui. O que você acabou de ler comigo na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 9? Que o Senhor é pai de quem? Dos espíritos. Então, quando você lê aqui, em Hebreus 2,14, visto como os filhos, é o mesmo que dizer os espíritos. Percebe? Porque se Deus é pai dos nossos espíritos, então quando o texto diz os filhos de Deus, está se referindo à origem espiritual. Estão entendendo, né? Pai dos espíritos, então os filhos são os espirituais. Portanto, visto como os espíritos participam da carne e do sangue. Observem, amados, eu até sublinhei na tela aí, né? Quem está vendo aí no vídeo, né? Nós sublinhamos a palavra participam. Por quê? Essa palavra é importante para você entender isso aí. Veja, nós não somos a nossa origem carnal. Nós temos a origem de Adão, né? Nós temos a imagem de Adão, mas nós somos mais do que isso. Nós, nesse caso, estamos apenas participando dessa natureza. O Senhor é pai dos espíritos, os filhos, né, são os espíritos nesse contexto aqui no caso. Então, esses espíritos participam da carne e do sangue. Portanto, visto como os espíritos, os filhos, participam da carne e do sangue, como também ele, Jesus, semelhantemente, participou das mesmas coisas. Então, vocês veem que a nossa participação de carne, na carne e no sangue é semelhante de Jesus. Ou seja, veio do céu. Jesus veio do céu para participar de carne e sangue. Nós também viemos do céu, temos origem espiritual, para participar de carne e sangue. Por isso, fomos chamados pelo apóstolo Paulo de celestiais. Assim como era o terreno, são os terrenos, de origem apenas terrena. Assim como era o celestial e como é o celestial, são os celestiais. São dois Adões, queridos, então são duas origens. E esses dois Adões, como nós já vimos, estão em oposição. Por causa disso, então, dessa origem espiritual, que a palavra diz que o Senhor nos conheceu de antemão. Sabe aquela história, né? Lá no juízo, quando aconteceu o juízo, muitos chegaram até Jesus. Ah, Jesus, eu fiz, eu aconteci, eu preguei a sua palavra. Jesus falou o que para eles, para quem era da perdição? Olha, nunca vos conheci. Você já leu isso, não já? Se eu não me engano, está em Mateus capítulo 7. Nós pregamos, fizemos, acontecemos. Nunca vos conheci. Aí lá em João 10 diz o quê? As minhas ovelhas eu conheço. Pegou? Os meus eleitos, os meus filhos, a boa semente, os que são da salvação, esses eu conheço. Agora, conhece desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a origem foi celestial.
Romanos 8, 29, só a parte inicial do versículo. Olha só, porque os que dantes conheceu, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele deu um destino previamente estabelecido para os filhos que ele conheceu antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? A palavra diz que ele nos conheceu porque a nossa origem é espiritual. E conheceu de antemão. Por isso Jesus disse, os meus filhos, as ovelhas, a boa semente, o trigo, esses eu conheço. Os da perdição, não. Pode ter aparência de que crê, pode pregar, pode fazer acontecer. Muitos chegaram lá no juízo diante do Senhor, mas nós fizemos acontecer. Nunca vos conheci. Os meus eu conheço. Entende? Porque a origem deles é igual à minha, celestial. Jeremias 1,5. Olha só a palavra aqui, ó. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olha aí, amado. O que é ser formado no ventre? É a carne. Antes de você se manifestar em carne, ô Jeremias, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha aí, ó. Se isso não é predestinação, eu não sei o que é. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Pegou? E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Meus amados, em nome de Jesus, vamos acordar para a realidade bíblica. Há duas sementes. Os de origem apenas terrena, assim como foi o primeiro homem. A má semente. O joio, a erva daninha, os vasos de desonra. E há os filhos da salvação. Os celestiais, a boa semente, o trigo. Pegou? São duas origens, né? A primeira criação, o primeiro homem, e a segunda criação, a nova criação, restaurada, espiritualmente restaurada, livre do pecado, livre da condenação, obviamente para os da salvação, tá? Então, entendido tudo isso, vamos entender mais claramente essa denominação que Paulo deu a Jesus de ser o último Adão. Então, como eu disse, o primeiro Adão da terra é terreno, tem origem apenas terrena, e ele foi o Adão da velha criação. A criação que foi contaminada, que foi divorciada de Deus, que entrou pecado, entrou a morte e tal. Adão, o primeiro Adão, né, foi o primeiro homem criado e o primeiro homem daquela velha criação. Jesus é o primeiro da nova. A partir de Jesus, a criação foi restaurada. Ela foi restabelecida. O contato com Deus foi restabelecido porque Jesus aniquilou o pecado. E ao ressuscitar, Jesus se tornou o primeiro da nova criação. Colossenses 1,18. Também ele, Jesus, né, é a cabeça do corpo, da igreja. Jesus é o princípio, olha aí, ó, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, para que ele esteja em primeiro lugar em todas as coisas. Então, ele é o princípio, ele é o primogênito da nova criação. Então, o primeiro Adão foi o primogênito da criação antiga, né? Jesus é o primogênito da nova criação. A nova criação já estabelecida, tudo restaurado, veja, espiritualmente, tá? Uma nova criação que foi restaurada em termos de novo pacto. Nós já estamos em um novo pacto, né? Então a condenação não existe mais para os filhos de Deus. A salvação, né, já é uma realidade. A vida eterna já é uma realidade. Não existe morte para os filhos de Deus. Quando a gente fala isso, claro, muitas pessoas se confundem, né? Porque elas pensam assim, Cristiano França, como não tem morte, as pessoas morrem todos os dias, né? Porque as pessoas têm o conceito de morte apenas como vendo apenas no sentido de uma morte biológica, né? Então eles olham biologicamente, a pessoa morreu biologicamente, claro que existe morte. Só que o sentido bíblico, a morte da morte, né, é a não existência da alma. É a destruição do nosso eu que Deus nos deu. Antes da vinda de Jesus, todos estavam à mercê dessa morte. Não só os da perdição, que já têm esse destino natural, mas também os da salvação, né, que deveriam viver para sempre. Isso não acontecia antes da vinda de Jesus, porque a morte estava em vigor. Então quem morria, não só morria biologicamente, como a sua alma também morria e ia para o chamado Hades, né? Que nós entendemos como a não existência, a destruição.
Então a ressurreição de Jesus trouxe também posteriormente, né, na ocasião de sua vinda, trouxe a ressurreição também desses filhos que estavam presos à morte por causa de Adão. Então tudo foi restaurado, amado. Não existe mais morte. Biologicamente o seu corpo ele vai se desfazer, o seu corpo é pó da terra. Só que você não é pó da terra, entende? Você está pó da terra. Você está habitando em um corpo, mas como você viu agora há pouco, você apenas participa da carne e do sangue. Você não é carne e sangue, você participa dela. Agora, a carne e sangue vai para o pó, mas você segue vivo para sempre. Você está entendendo o ponto? Porque essa é a promessa. Só que, claro, na eternidade você não vai entrar com esse corpo aqui de Adão. Você vai entrar com o corpo glorificado. Tá? Então você viu, Jesus foi o primogênito da nova criação, o primeiro. Né? Então, nós temos um chamado, por isso, a sempre buscarmos negar as obras do velho homem. A carne, a matéria, tem as suas inclinações, porque a carne, ela tem uma feitiçaria. Né? O Paulo diz que uma das obras da carne que Paulo relata, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, do 19 até o 21, o apóstolo Paulo relata as obras da carne. Uma delas, ele diz que são as feitiçarias. Então, nessa natureza, há feitiçarias, existem desejos dessa natureza. Vocês estão entendendo? Que esses desejos influenciam, então, a nossa alma. Se você não tem a direção do Espírito, você vai andar sempre seguindo as vontades da carne, o que não é desejável. Porque você é filho de Deus, você tem que andar segundo a vontade do Espírito. Entende? Então, por quê? Porque você tem a natureza de Adão, você participa momentaneamente dessa natureza, mas você não é essa natureza. Foi o que eu acabei de falar. Você apenas participa dela, mas você não é essa natureza. Efésios 4, 22. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Percebe? Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então o chamado para o Filho de Deus é isso, se despojar do primeiro Adão. Porque o primeiro Adão ele influencia, obviamente o primeiro Adão, ele não pode mais nos matar, tá? Porque o Senhor Jesus já aniquilou a sua obra, né? A palavra diz, o Senhor Jesus veio para aniquilar as obras do diabo. O velho homem é o diabo, é o maior diabo, né, que nós vemos na Bíblia, é o velho homem. Né? Então, o Senhor veio desfazer as obras do velho homem. O velho homem trouxe pecado, trouxe morte, condenação. Jesus veio para quê? Para acabar com isso, com o pecado. Ele aniquilou o pecado na cruz, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ele destruiu a condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Só os filhos do Senhor da salvação estão nele. Entende? Então o Senhor acabou com tudo isso. Toda aquela obra que o velho homem trouxe para os filhos de Deus, né? Ou seja, ele contaminou os filhos de Deus com toda aquela obra maligna, o Senhor Jesus veio para acabar com tudo isso. Estão entendendo? Então o nosso chamado é esse, é dizer não para o procedimento do velho homem, sempre, porque o velho homem é a primeira criação ainda. Nós já somos nova criação, né? Nós pertencemos ao céu, nós estamos na terra, mas somos cidadãos dos céus. Então, abençoados, antes de encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu quero ver com os irmãos um paralelo de Jesus e de Adão, ou seja, um paralelo, vamos fazer um paralelo dos dois Adões, tá? Vamos usar como base, claro, o paralelo que o próprio apóstolo Paulo fez na carta aos Romanos. Vamos ler Romanos capítulo 5, vamos ler do 12 ao 18, tá? Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Veja só o paralelo que Paulo faz aqui. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, né? E pelo seu pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Veja só, amados, antes da cruz, todos estavam debaixo do pecado. Adão contaminou a todos com a sua obra. A obra de Adão contaminou todos. Aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Paulo está levando em conta aqui os filhos de Deus, tá? Quando Paulo fala todos os homens, são todos os filhos de Deus. Mas, Cristiano, por que ele fala todos os homens? Porque o sentido que Paulo dá aqui é um sentido étnico. Ou seja, não era apenas os judeus. Entendam isso, tá?
Havia esse pensamento, né, que a salvação só era para os judeus, só os judeus receberiam, né, a mensagem do evangelho, enfim, tinha esse pensamento. Só que com o advento do evangelho foi percebido, né, eles perceberam naquela época, que na verdade o evangelho era para todos os tipos de pessoas. Não só os de origem judaica, israelita, mas todos os tipos de homens. Todas as etnias, tá? Então, quando Paulo fala que todos os homens, é um sentido étnico. Ou seja, são todos os filhos de Deus que estão em todas as etnias. Porque em todas as etnias há filhos de Deus. Em todas as etnias nós encontramos semente boa. Vocês estão entendendo? Então, o sentido aqui é esse, tá? Ah, mas Cristiano, o filho da perdição também não morre? Claro, amado, mas esse já era o destino dele. Morrer, porque é da perdição. Então, quando Paulo fala da morte que veio a todos os homens, ele está falando de quem não deveria morrer, obviamente. Estão entendendo o raciocínio? Ele está enfatizando os que não deveriam morrer. Ele trouxe a morte. Ora, o Filho de Deus não deveria morrer, mas como antes nós éramos, né, antes da cruz, nós éramos como os filhos da perdição, você lembra que nós lemos agora há pouco? Né? Pela natureza nós éramos como os filhos da ira. Ou seja, estávamos sujeitos à morte. Só que nós não deveríamos morrer, porque somos filhos de Deus, filhos da salvação. Só que Adão trouxe a morte para todos. Aí entra o sentido de todos. Mas é todos os filhos. Coloque isso na tua mente para você entender esse contexto, tá? Vamos voltar ao 12, então. É importante explicar isso, né? Vamos ler o 12 agora entendendo isso que eu acabei de falar. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens. Ou seja, a morte que em tese deveria ser só para a perdição, ela acabou se tornando para todos. Ou seja, os filhos da salvação que deveriam viver para sempre, não ver a morte, eles viram a morte. A alma deles estava sujeita à morte. Tá? Então a morte veio para todos os homens, ou seja, todos os filhos de Deus morreram, porque todos pecaram, todos estavam sob a obra de Adão. 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, porque Adão pecou lá no início. Então o pecado já estava no mundo e o pecado já havia trago a morte da alma, né? Os homens já estavam sujeitos à morte. Desde do que Adão fez. Então o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, não havia lei, então o pecado não era imputado. Então havia apenas a morte da alma. Nós entendemos isso, não a morte espiritual. A condenação plena que trouxe morte do espírito foi quando a lei veio para condenar toda a humanidade. Por isso que a palavra diz que a lei era a força do pecado. Porque além da morte que Adão trouxe, a morte física e da alma, obviamente, também a lei trouxe a condenação plena e englobou também o espírito. Antes da lei havia o pecado no mundo, já havia a morte, só que faltava a lei trazer a plena morte. Vocês estão entendendo o ponto? Muito bem, 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés. É o que eu acabei de falar. Já havia morte, né? Os homens já morriam na carne e na alma. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. É aquilo que eu falei, a pessoa já nascia, não tinha cometido pecado nenhum, mas já nascia submetido ao que Adão havia feito. O qual era um tipo daquele que havia de vir. Amados, muitos se apegam nisso aqui. Irmão Cristiano, como é que pode Adão ser da perdição se ele era um tipo de Cristo? Né? Paulo deixa claro aqui, ó. Tá? O qual Adão era um tipo daquele que haveria de vir, ou seja, era um tipo de Cristo. Vamos lá, vamos entender isso aí. Por que Adão era um tipo de Cristo? Vamos raciocinar sobre isso. Irmão Cristiano, se Adão era da perdição, por que ele era um tipo de Cristo? Porque, veja bem, amado, vamos lá. O que o primeiro homem fez contaminou todos os homens. Veja que o sentido aqui são todas as etnias, tá? Aí, claro, todos os filhos de Deus. Eu estou deixando isso bem claro. Vamos lá. Adão contaminou então e trouxe morte a todos os homens. Ou seja, ele matou todos que não deveriam morrer, que eram os filhos de Deus. Da mesma forma que o que Adão fez contaminou a todos, Jesus, o que Jesus fez, ou seja, a obra de Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, descontaminou.
Por isso que Adão era um tipo de Cristo. Só que às avessas. Entenda isso. Quando Paulo diz que Adão era um tipo de Cristo, não está dizendo que Adão era do bem. Ele está dizendo que o que Adão fez foi semelhante ao que Jesus faria. Só que às avessas, em oposição. Ou seja, Adão trouxe o mal para todos, Jesus traria o bem para todos. Adão trouxe morte e condenação para todos, Jesus trouxe vida, né, e justificação para todos. Abre parênteses. Todos os filhos da salvação. Todos os tipos de homens. O sentido aqui é étnico, tá? Vocês perceberam? Por isso que Adão foi um tipo de Jesus. O que ele fez foi semelhante. Adão fez a sua obra má, contaminou a criação. Jesus fez a sua obra boa, descontaminou, né? Então a boa obra de Jesus destruiu a obra má de Adão. Por isso que a palavra diz, o Senhor veio destruir as obras do diabo. Então Jesus destruiu o pecado, destruiu a condenação. Vocês estão entendendo o ponto? Por isso Adão foi um tipo de Jesus. Mas é só nesse sentido. Um contaminou todos, o outro, né, justificou a todos. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto, tá? Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Observe a palavra muitos, muitos, não todos. Porque são os muitos filhos. São todos os filhos, por isso são os muitos, tá, gente? Entenda isso. Porque parece confuso. Poxa, irmão Cristiano, uma hora Paulo fala que é todos, outra hora Paulo fala que são muitos. É porque são todos os filhos. Tá? Então, em relação a toda a humanidade, né, colocando na conta também os da perdição, aí não são todos, são muitos. Agora, quando se fala dos salvos, são todos os filhos. Percebeu? Então nós, que somos filhos da salvação, nós estamos englobados no sentido de muitos. Nós somos os muitos filhos de Deus. Tá? 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. O que Paulo está argumentando aqui? Que a graça foi muito superior. O que Jesus fez foi muito superior. Porque, veja bem, o que Adão praticou foi uma obra só de pecado que contaminou toda a criação. Jesus veio para justificar várias obras. Porque não foi só a de Adão, né, o pecado de Adão que foi aniquilado, o pecado original, mas todos os pecados. Vocês estão entendendo o ponto? Né? Todos os pecados de toda a humanidade que a lei havia imputado, Jesus acabou com todos eles. Ele cancelou o escrito de dívida. Então, uma só obra má de Adão contaminou toda a criação. Uma só obra de Jesus descontaminou de todos os pecados. Por isso que a graça é muito mais abundante do que a condenação. Esse é o argumento de Paulo aqui, né? Então, Jesus ele não apagou, destruiu apenas o pecado original de Adão. Ele destruiu todos os pecados para todo o sempre. É isso que Paulo está falando aqui. 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amado, nós reinamos em vida por Jesus. Temos a vida eterna. Adão trouxe pecado e destruição, e os irmãos que viveram ali antes da cruz viveram todo esse mal, a morte da alma, a morte espiritual, né? Viveram todo o império das trevas. Mas Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele voltou no ano 70 para destruir definitivamente a lei, quando ele derrubou aquele templo por meio do Império Romano, né? O Império Romano, na pessoa de Tito, né, foi um instrumento para a destruição daquele templo e da lei. Então foi consumado tudo que havia sido profetizado por Daniel, por Jesus de Nazaré, no capítulo, por exemplo, né, em Mateus 24, pelo próprio apóstolo Paulo. Tudo se cumpriu na destruição daquele templo ali, na destruição de Israel e tudo mais. E o Senhor então concluiu todas as coisas. Ele acabou definitivamente com a morte. Então nós reinamos em vida, vida eterna, porque Jesus destruiu as obras do primeiro homem. O último Adão acabou com a obra do primeiro Adão. Ele destruiu a condenação, destruiu o pecado, destruiu
a morte, ele acabou com tudo aquilo. Hoje vivemos em plena paz com Deus, como nós estudamos recentemente, né? Estamos em plena paz com o Senhor, para sempre, sem condenação, libertos do império das trevas, livres da morte da alma. Viveremos para sempre. Esse corpo biológico vai voltar para o pó, mas nós seguiremos vivos para sempre. Vocês estão entendendo o ponto? É isso que Jesus fez. É essa glória que Jesus nos deu. E Ele nos deu pela graça. Pela graça. Você não tem que seguir religião. Você não tem que frequentar placa denominacional. Não tem que ficar fazendo em jejum e toma Santa Ceia e bota a roupa assim assado e anda assim. Você não tem que viver atrás disso. Você tem que viver pela fé. O teu chamado é viver pela fé, acreditando plenamente no que Jesus fez, descansando na graça do último Adão. Os irmãos que viveram antes da cruz, infelizmente, eles viveram em Adão, no primeiro Adão. Então eles viveram toda a consequência do que o primeiro Adão fez. Estavam em pecado, estavam em condenação, estavam mortos, não só na alma, como no espírito, estavam vivendo plenamente o império das trevas. Mas Jesus veio, né, se manifestou em carne, morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ressuscitou como o último Adão, o primeiro da criação nova. E ele aniquilou toda a obra má que o primeiro Adão havia feito. Vocês estão entendendo? Toda a condenação. Então estamos livres da condenação, livres do pecado, livres do império das trevas. E eu quero encerrar com uma promessa maravilhosa. 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, até hoje nós temos, né, a imagem de Adão, é o terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Meus amados, vou falar uma coisa para vocês. Nós já temos a imagem do celestial. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui com a imagem do terreno. Estamos terrenos. Mas nós somos celestiais e já temos a imagem do celestial nos aguardando. Quando esse Adão aqui for para o pó, nós seguiremos vivos com a imagem do celestial. Vocês estão entendendo? O que isso significa, irmão cristiano? É o corpo glorificado. A imagem do celestial é o corpo de glória que nos aguarda. Nós já o temos, ele já nos pertence. Ele só vai se manifestar quando esse corpo aqui for para o pó. Aí o corpo de glória vai se manifestar lá na eternidade. E aí teremos a mesma realidade, né? Que estaremos na mesma realidade que Jesus, né? Plenos, completos, sem defeito, sem doenças, sem tristezas, na eternidade, no paraíso, vivendo a vida eterna prometida por Deus. Foi tudo isso, amado, que Jesus Cristo fez. E Ele nos deu pela graça. Então hoje nós trazemos, né, a imagem do terreno. Como está escrito aqui, assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, nós nos manifestamos nesse mundo com a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, o celestial já está guardado. O corpo glorificado já é uma realidade. O corpo glorificado ele também é chamado da nossa casa celestial, né? O apóstolo Paulo disse que nós temos um edifício da parte de Deus, né? O edifício é o quê? É um corpo de glória onde vamos habitar para sempre. O primeiro Adão trouxe todo aquele mal, né? Mas o último Adão trouxe todo o bem, trouxe toda a graça, a qual nós vivemos hoje e viveremos para todo sempre.